Oi, eu sou a Nani Belin, fotógrafa e mentora de newborn, e hoje eu vou ensinar um pouquinho sobre a minha edição que eu utilizo o Lightroom e também o Photoshop. Eu vou mostrar um pouquinho de como são as minhas edições, como que eu costumo fazer e sabe aquele detalhezinho da pele do bebê, do vermelhinho, das brotoejas? Eu vou te ensinar como tirar de uma forma fácil. Então, eu vou iniciar agora mostrando sobre o Lightroom, quais são os tipos de edições que eu faço. E eu aqui separei duas sessões, ou melhor, dois bebês, com diferentes manchinhas na pele para eu mostrar para vocês o que eu faço. Meu maior trabalho, ou melhor, a minha maior edição hoje é no Lightroom, e no Photoshop eu dou apenas algumas pinceladas em alguns detalhes do bebê. Então, eu já selecionei aqui algumas fotos, eu vou jogar aqui no Lightroom. Vou arrastar essas fotos aqui para dentro do Lightroom. E eu vou mostrar como que eu costumo fazer essas edições e também como eu deixo os meus presets. Aqui do meu ladinho da tela eu tenho os presets. Eu tenho o preset de newborn e eu tenho o newborn JPEG. Esse newborn sem nada seria o newborn em RAW, que eu normalmente fotografo, mas antigamente eu fotografava em JPEG. Eu fiz essa leve mudança há pouco tempo. E aí eu tenho esses dois presets para tanto a foto em JPEG quanto em RAW. E aí eu tenho aqui também salvo estúdio, externo com solo, externo sem solo. E assim vai. Mas eu vou editar então essa minha primeira foto aqui. Como que eu faço na exposição, contraste e tudo mais. Vou falando um pouquinho aqui para vocês. E vocês vão ver também que no preset ele já deixa essa foto praticamente pronta. Então essa foto, pra mim, aqui que eu estou visualizando no meu computador, ela tá já numa cor ok, numa exposição boa. Então não preciso puxar ela, não preciso nem aumentar e nem diminuir. Agora eu vou aumentar o contraste dessa minha foto. Aqui no Highlights, eu vou deixar um pouquinho mais estouradinho, mais branquinho. Nas sombras, que é o shadow aqui, eu vou também deixar um pouquinho mais claro, porque essas dobrinhas do bebê aqui, essas divisórias do bebê, a gente consegue deixar elas não tão duras, não tão escuras, tá? O whites são os brancos, também um pouquinho mais claros, e o black, que ele vai mexer nos pretos, eu volto porque ele dá um pouquinho mais de nitidez na minha foto. Aqui no Clarity, eu deixo ele um pouquinho a mais também, para dar essa nitidez. Ó, vocês podem perceber que ele já ficou mais escurinho aqui, ó. Então, eu vou puxar um pouquinho mais do shadow, das sombras. Agora, eu vou diminuir o highlights. Na saturação, nem sempre eu preciso mexer, dependendo do que ficou ali, se tá muito saturado na sua câmera e tudo mais, mas aqui a minha cor já tá ok. Aqui, nesses tons de curva aqui, eu também mexo um pouquinho no highlights, na luz, no caso no preto e na sombra. Eu costumo voltar um pouquinho porque eu também tenho mais nitidez. Então aqui na matiz das cores é o que eu costumo mexer mais para tirar esse vermelho, principalmente do bebê, ou se ele tá com mais vermelhinho aqui. O que eu faço? Aqui no vermelho, ó, vocês sabem que conforme a gente mexe nessa parte vermelha. Só que se eu tirar muito, é como se o bebê tivesse sem cor, sem o vermelhinho da boca, ou o vermelhinho da palminha do pé. Então, eu não tiro tudo, eu não mexo em tudo, mas eu aumento, no caso, mais pro lado do laranjado. Aqui no laranjado é a mesma coisa, eu deixo um pouquinho mais verde. No amarelo, eu vou fazer o contrário, eu vou deixar no negativo para deixar ele mais amarelo. Agora, a gente pode ir voltar aqui no laranja para dar uma equilibrada. O verde aqui vai mexer na minha manta. Eu posso voltar ela, deixar ela mais verde, ou eu posso deixar ela mais quente, menos verde, um verde mais apagado, tá? Vai depender isso muito do gosto de vocês. Indo aqui na saturação, é a mesma coisa, eu também posso diminuir e aumentar a saturação. O vermelho aqui, como esse bebezinho a gente tem alguns detalhes aqui, ó, do olhinho do bebê e da testinha, eu dou uma minimizada, então eu diminuo ele. O laranja, a gente vai tirar a pele do bebê, olha só, deixa o bebê preto e branco, maravilhoso. Então eu vou diminuir pouco.
dele. O amarelo, quando o bebê tem a icterícia, é bacana a gente tirar ou mexer um pouquinho nesse amarelo, que a gente minimiza essa icterícia. E o verde, no caso, aqui vai mexer a minha manta, então eu não vou mexer muito. O luminance, ele vai dar, então, essa iluminação das cores. Olha só, quando eu puxo o luminance mais claro, esse vermelho, praticamente some todas essas manchinhas que o bebê tinha aqui na testa, né? Claro que eu não deixo tão puxado assim, mas eu deixo ele mais clarinho. O laranja eu vou clarear mais a pele do bebê. E o amarelo, ó, vocês viram ali como dá um contorno quando eu deixo mais escuro? Então, eu deixo um pouquinho mais clarinho. E a manta eu nem preciso mexer. Descendo aqui, eu mexo nos detalhes. Aqui nos detalhes eu aumento então a nitidez nesse primeiro amount aqui. E eu venho aqui no luminance, que é a redução de ruídos, para deixar essa pelezinha mais boneca, porém com nitidez aqui. Eu sempre deixo entre 60, 70, tá? E a nitidez vai depender muito da pele do bebê. E mais nada eu mexo aqui. Olha a diferença entre uma foto e outra. Ela praticamente já tá pronta. A pelezinha do bebê tá uniforme, né? Não tá mais o vermelhinho que a gente via aqui. Ela tá mais clarinha e o verde, claro, deu uma diferenciada porque eu quis, né? O que a gente pode fazer? A gente pode sincronizar todas as outras fotos, né? Ou copiar essa foto e colocar nas outras. Ou a gente vai lá, vamos criar um novo preset. Aula de edição. Criado. E agora eu venho aqui na minha segunda foto, que ela vai mudar um pouquinho a minha iluminação. E eu vou colocá-la praticamente igual, porém, essa tá mais clarinha. Essa aqui a gente teve um outro tom de verde, tá? Então, pra gente amenizar esse tom de verde, a gente pode voltar lá no Highlights também, aqui no Highlight não, na matiz, na saturação, e a gente pode mexer nesse verde para deixar ele mais clarinho, como tava na primeira foto. Quer dizer que ele ficou muito fofo assim. Essa foto ela já tá pronta, né? Eu só cliquei aqui no meu preset que eu já criei dessa primeira foto, e essa outra aqui, nossa terceira foto, eu vou clicar no mesmo preset. Ops. Ó, só que ele deixou mais claro, porque a minha configuração da câmera estava diferente, ou a iluminação. Como ele tá só clarinho aqui, eu vou diminuir a exposição dessa foto, deixar ela mais escurinha. No Photoshop, eu vou ensinar como vocês arrumarem esse fundo aqui, como vocês preencherem ele. Existem várias formas. Claro que a primeira é a gente já recortando aqui. E a gente já vai ver uma bela diferença no fundo, que fica bem pouquinho aqui pra gente ajeitar, né? E essa daqui a gente tem o fundo completo, tá ok. E essa aqui a gente tem um belo de um fundo pra gente consertar, né? Essa aqui eu não vou recortar, porque eu vou mostrar pra vocês como que faz isso. Os detalhes. A edição dos detalhes, eu acho ela bem minuciosa. É importante que você tire todos aquelas brotoejas ou manchinhas que tem próximo ao olho do bebê, ou ao nariz, ou próximo à boca, algo do tipo. Por quê? Porque são detalhes. Detalhes, então, são fotos mais próximas. E é interessante que você deixe essa foto nítida e perfeita. Essa aqui eu também posso usar esse mesmo preset, tá? Que ele já vai deixar a pele uniforme, as cores também. Porém, eu queria que vocês percebessem aqui... Deixa eu colocar uma do lado da outra. Que os cílios aqui do bebê, ele parece que deu uma sumida, né? E se a gente vir aqui no Clarity e aumentar, eu deixo um pouquinho mais forte aqui, mas olha só, apareceu mais as manchinhas também. Ou eu volto aqui no Pretos, no Blacks, e também deixo um pouquinho mais escuro e um pouquinho mais nítido, tá? Eu curti essa parte aqui do Clarity, porque deixou mais... essa parte nítida, e esses outros detalhes a gente vai arrumar no Photoshop, e eu vou mostrar como deixar essa pelezinha aqui bem uniforme e bonita, tá? Nosso próximo detalhe, o narizinho do bebê, vamos usar o mesmo. Esse aqui a gente precisa dar uma clareada, deixa eu voltar aqui. E a gente já tem uma nitidez ok aqui no narizinho, mas a gente tem algumas coisinhas para retirar aqui
dessa foto. Agora, essa outra seção aqui, eu fiz em roll, tá? E a gente também tem alguns detalhes da pele do bebê pra gente retirar, pra gente mexer. Então, eu tenho aqui a minha edição Newborn, que é em roll, que é um preset criado já, mas ele sempre tem alguma alteração ou outra pra gente fazer. Mas as edições que eu mexi aqui, tanto na exposição, contraste, o branco, o preto, eles vão se dar a mesma coisa tanto para o RAW quanto para o JPEG. Tudo vai depender do seu estilo de fotos, de como você gosta, e aquela parte de amenizar a pele, não deixar o preto tão preto, é a mesma situação, tá? Então eu já vou clicar aqui direto no meu preset. E eu só vou ajeitar essa foto para ela ficar já ok. Vou sincronizar o resto. E deixa eu ver a diferença aqui. Olha a diferença. Essa ela tava mais azulada, mais escura. O meu estilo de fotos ela é mais clarinha e mais douradinha, mais quente. E a parte ali onde a gente vê bastante o preto, eu deixo ela um pouquinho mais ameno, não tão preto. Não que ela perca a nitidez, mas ele não fica tão grosso, tão duro. Ó, a diferença dessa outra foto também. Agora essa aqui ela ficou mais estouradinha, né? Vamos voltar aqui um pouquinho. Aqui eu dou um pouquinho mais de... aumento um pouquinho mais as sombras para tirar mais esse preto aqui. E aí eu deixo essa minha foto já ok. Eu vou dar a finalização dela no Photoshop também. A diferença de uma para outra, essa aqui também já tá ok. Só vou deixar ela um pouquinho mais amarelinha. E essa aqui também, ó. Eu vou deixar ela um pouquinho mais amarelinha. Então, o preset é bacana, que te dá agilidade no processo que você tá editando as suas fotos, tá? Ela te dá agilidade para você se você já tem controle da sua luz, principalmente. Eu ainda tenho controle, mas a minha é luz natural. Então, dependendo de um newborn para o outro, pode mudar a luz, pode entrar uma nuvem na frente, mudar inclusive o Kelvin, mas eu consigo deixar tudo pronto aqui no Photoshop ou no Lightroom. No Lightroom, no caso, que é o que eu tô mostrando aqui. E essa minha última fotinho. Vocês podem ver como minimizou também esses outros detalhes aqui, ó. A sombra que causava, deixava mais escuro aqui. Deixar um pouquinho mais douradinho. Ok. Então, eu vou exportar essas fotos agora. E eu normalmente não coloco a minha logo nesse momento, tá? Então eu vou exportar elas. E eu costumo colocar logo quando eu já deixo ela totalmente pronta no Lightroom. Nani, mas você deixa ela totalmente pronta no Lightroom? Sim. Dependendo do pacote do cliente e das edições, eu às vezes não preciso tirar. E dependendo da pele do bebê também, né? Eles não têm praticamente nada de brotoeja ou das manchinhas, ou o que eles têm, eu já consegui retirar aqui no Lightroom. Então, às vezes eu já exporto com logo, já fica pronta as fotos, ou para o cliente também, e eu não preciso jogá-las no Photoshop, a não ser que eu precise consertar fundos, arrumar alguma coisa assim. Aqui eu exportei elas com uma qualidade alta e eu vou jogar elas agora para o Photoshop para fazer essa finalização, para deixar essa minha foto pronta. Eu vou começar aqui com essa do fundo. Como o bebezinho tá igual aqui nas outras, eu quero mexer nessa aqui que ela tem uma coisinha especial para mexer. Vou pegar essas 3 fotos. Opa, não abri o Photoshop. Vou pegar essas 3 fotos porque elas são diferentes do que eu costumo mexer. A primeira eu tenho que consertar o fundo, né? A gente vai dar uma recortada e eu normalmente mexo no Liquify do Photoshop, que é uma ferramenta onde você consegue mexer, por exemplo, deixar o bebê mais gordinho, mais magrinho, mexer na parte do rostinho do bebê também. Então, é bem interessante essa outra ferramenta aqui que eu normalmente faço no Photoshop. Então, aqui nessa primeira foto, a gente vai primeiro para o detalhe da pele. Procurem aproximar bem a foto no seu computador, no Photoshop e tal, para você ver todos esses detalhezinhos. Quando você aproxima,
Você consegue ver até demais, na verdade. Mas é bom porque você consegue tirar tudo e a pele do bebê fica mais certinha, mais perfeita, mais uniforme também. Então eu gosto de usar essa ferramenta que é o J do meu teclado, que ele é tipo um curativinho, tá? Tanto o primeiro quanto o segundo, depende do seu Photoshop. Aqui no meu Photoshop já é a primeira ferramenta e eu não preciso copiar pele nenhuma. Apenas ir clicando já nas imperfeições que o Photoshop já vai tirando elas, ou melhor, colando uma parte que tá ok da pele do bebê. Ok, eu tirei então essa parte mais grosseira aqui que eu consigo ver dos pontinhos, tá? E agora eu vou mexer nessa parte vermelhinha aqui do olhinho do bebê e também aqui no meio da testa. Eu costumo usar a ferramenta B, que é o Brush. Então eu costumo deixar numa opacidade 18, tá? E eu vou copiar aqui com o botão Alt, clicando na melhor parte aqui da pelezinha do bebê, bem próximo também. E eu vou pintar, o brush ele é como se fosse um pincel, essa partezinha vermelha. Se for um lugar mais escurinho, eu vou copiar então a parte mais escura aqui para esse vermelhinho do olho do bebê. Aqui no meio da testinha é a mesma coisa. Se o bebê, dependendo, ele tá com sombra, alguma coisa assim, você tem que copiar próximo para copiar aquela cor mais próxima possível. Aqui nesse outro olhinho é a mesma situação. Eu vou copiar essa parte mais próxima aqui. E ok. Agora, eu tenho... aqui eu tenho um detalhe bem interessante. Eu tenho um cocôzinho aqui, ó. Eu vou pegar a ferramenta do carimbo, que é o S, aqui no meu primeiro. Aí eu seguro o Alt para copiar uma parte ok. E eu pinto aonde tá, aonde tá o cocôzinho, que era bem pouquinho, na verdade, né? Então tá, então pele do bebê tá ok, né? Agora eu vou eu vou arrumar aqui esse fundo onde o bebê tá. Eu costumo duplicar a camada e eu uso o brush novamente para pintar o fundo quando a minha manta é lisa como essa daqui. E aí eu vou aumentar essa opacidade para 75, 80, 100, se você tiver uma boa mão. E aí eu vou copiar aqui, ó, essa partezinha, eu vou pintar aqui no meio. Opa, já cliquei numa partezinha não muito igual. Num verde. E como aqui a luz já é diferente, então eu tenho que ir clicando para ir seguindo aquela sombra que a minha manta faz, tá? Então, ó, aqui eu já tenho a manta mais escura e aqui para baixo ela também já tá um pouquinho diferente. Aqui nesse cantinho e aqui, ó, onde a gente tem a manta mais texturizada, que é onde fica mais focadinho, a gente pode diminuir um pouquinho mais aqui a opacidade do pincel e a gente também pode estar pintando aqui para dar uma desfocada. Vou dar uma pincelada melhor aqui. Aqui eu tenho a minha gamela. Ops. Eu costumo apagar, às vezes, a sombra dessa gamela, principalmente aqui. Ou eu acabo usando a ferramenta O, que essa segunda aqui, o Burn Tool, que ele vai escurecer o segundo e o primeiro, Dodge Tooth, vai clarear. Essa parte do clarear aqui, por exemplo, aqui eu não tenho nada para clarear, mas ó, eu posso clarear essa parte do meio do bebê. Mas essa minha iluminação não vem dali, então tá ok essa minha sombra, tá bom? Dependendo da posição do bebê, se tá aparecendo muito a gamela, alguma coisa assim, eu posso escurecer ou, no caso, a maioria das vezes, clarear ao redor dessa gamela, tá? Agora, eu vou usar, então, a ferramenta do Liquify. Vou criar uma nova camada. Eu venho, então, no filtro Liquify. Mas o atalho do teclado é o Shift Ctrl X, que é o que eu adoro os atalhos. E ele vai abrir essa nova tela. Você vai pegar esse botão, essa ferramenta de empurrar aqui, que é o W, no seu teclado, e eu vou deixar esse bebezinho um pouquinho mais curtinho, um pouquinho menorzinho.
sem mexer na característica do bebê, tá? Então, eu vou deixar ele mais curtinho aqui. Agora, diminuindo ali, eu preciso diminuir essa parte da cabecinha do bebê também, porque senão fica desproporcional. E ali, ó, a gente tem uma moleirinha um pouquinho pra cima, a gente dá uma arrumadinha. A gente tenta deixar realmente bem redondinho, bem perfeitinho. Ok. Ó, diferença depois, antes do Liquify, depois do Liquify. O bebezinho, ele fica menorzinho na foto, na pose, tá? Agora, eu tenho algumas actions que eu utilizo aqui no Photoshop. Essas minhas actions, então, elas são para tirar o vermelho. No caso, esse bebê, ele já não precisa mais, porque a gente já conseguiu com outras ferramentas. Tirar o amarelo, no caso de bebê com icterícia, tá? E eu tenho a nitidez suave, que é o que eu costumo utilizar, que é uma nitidez mais amena. Bem dizer que a de detalhe também ela tá parecida. Eu clico aqui nessa minha nitidez, nessa minha action, e aí ele vai dar uma camada aqui que eu posso diminuir. Deixa eu chegar mais pertinho da pele do bebê para vocês verem a diferença. Sem e com essa nitidez que eu costumo aplicar. Essa action que eu costumo utilizar, você pode fazer ela aqui no filtro, Other, High Pass. Eu deixo normalmente 6.4, 8, na verdade eu já deixo gravado isso. Quando você faz isso, ele vai criar essa mesma camada, porém, deixa eu voltar aqui e mostrar novamente. Deixa eu deletar ela. Quando você cria ela aqui, o bebê ele vai ficar assim. Ele vai ficar uma foto toda cinza, né? E aí você vem aqui em Soft Light. Caramba, não mexeu. E você também consegue dar essa nitidez para a pele do bebê. E aqui na opacidade você pode diminuir ou deixar ela 100%, depende do que você gosta, ok? Usei aqui então essa minha ferramenta. Ctrl Shift Alt E para juntar tudo numa camada só. E agora eu uso o Portraiture para deixar aquela pelezinha de bebê mesmo. Então eu também criei uma nova camada aqui, ó, para eu poder diminuir a opacidade do Portraiture. Vocês podem perceber como ficou ao extremo, ó, sem nada de detalhe, inclusive aqui no cabelinho, né? Então eu vou diminuir essa minha opacidade desse Portraiture que eu coloquei. Normalmente eu uso 50, 40, para também não deixar uma pele tão de boneca assim. Ctrl Shift Alt E. Sai daí. Para você juntar todas as camadas e a minha foto tá pronta. Claro que se você quiser deixar sua foto mais quente, ou mais vermelho, ou mais fria, mais azulada, fica ao seu critério. Essa aqui é a minha foto pronta e ok. Vou salvar ela aqui. Eu normalmente salvo em PSD, tá? E também salvo ela em JPEG. Que se eu precisar movimentar, mexer alguma camada, alguma coisa assim, eu tenho essa foto em PSD também. Então essa foi a nossa primeira fotinho. Vou fechar ela aqui. Agora os detalhes. Os detalhes é a mesma coisa. Vou usar aqui o J, que é essa ferramentinha aqui que parece um band-aid. E eu vou ir clicando em todas essas imperfeições aqui que eu posso tirar. E que não são do bebê, principalmente. Quando é alguma coisa que é do bebê, uma pinta ou alguma marca de nascença, coisa do tipo, é interessante que você não tire, porque aquilo vai ficar pro resto da vida com o bebê. Agora, se é uma brotoeja ou uma manchinha do tipo, você pode estar tirando porque isso é momentâneo, isso é do momento do bebê, certo? Aqui eu também tenho um pouquinho do vermelho, vou usar o brush, com uma opacidade aqui de 17. E eu vou pintar
aonde a gente tem mais vermelhinho aqui. Vocês estão vendo que aqui do outro lado do olhinho também tem um vermelho. Eu sei que o outro olho dele também tava vermelho, então eu vou amenizar. Tá vendo que aqui na bochechinha do bebê ele tá com um pouquinho com algumas manchas, né? Então eu também vou usar o B aqui. Lembre-se que bem próximo da onde você tá, para não dar aquela destonada na pele, e a gente vai amenizando um pouquinho. Então tá ok. Vou criar uma nova camada. Vou aqui na minha Action, na nitidez. Tá ok. Se eu quiser mais nitidez, eu vou 2 ou 3 vezes aqui nessa mesma Action. E agora eu venho aqui no filtro e eu também vou aplicar esse filtro aqui no rostinho do bebê. E olha que interessante. Vou voltar aqui nas camadas. Eu posso pegar a minha borracha, eu posso deletar apenas aqui, ó, aonde tá os cílios do bebê para eu ter mais nitidez, e também eu posso diminuir aqui um pouquinho a opacidade para não ficar tão grosso, tão ferrado o negócio. E aí, vou juntar todas as camadas e a nossa fotinho está pronta. Agora, essa foto aqui, ela tá simples da gente arrumar aqui esse fundo. Eu também posso utilizar a ferramenta do carimbo, que é o S, no nosso teclado, e consertar esse fundo aqui. Vou copiar ele aqui e vou pintar. Ou o B, tá? Agora, essa foto aqui, ela tem uma coisa que ela é da angulação e da lente que me incomoda, que é a cabecinha do bebê que ela parece estar maior. Então, essa foto aqui, eu costumo usar o Liquify para diminuir essa parte daqui da cabecinha do bebê. Para deixar bem certinha nessa parte da angulação e que normalmente é a lente que faz. No pezinho também eu posso dar uma diminuída no bebê. Ou uma engordada. Aqui eu posso, aqui a nossa manta mexeu, eu posso vir com o B aqui e preencher ela. A pele do bebê vai ser a mesma coisa, vou tirar todos os pontinhos com a ferramenta do curativo, que é o J. E agora eu vou tirar esse vermelhinho com o brush. Vamos diminuir aqui a opacidade e o tamanho da borracha, pra gente não passar também em cima ali dos cílios do bebê e nenhuma outra dobrinha. E estamos com a pele do bebê quase ok. Vamos aqui dar uma nitidez nela. Mais uma vez. Vou deixar ela um pouquinho mais escura. E agora eu vou vir aqui no Portrait e deixar a pelezinha dele bem uniforme. Bem uniforme, mas até demais. Diminuir um pouquinho aqui. E tá ok a minha foto. Essa então é a minha foto já editada e essa é a anterior. Olha como o Photoshop e o Lightroom dão vida à foto, né? Essa também então é a foto editada que a gente acabou de finalizar e a anterior. Aqui do detalhe também essa é a fotinho finalizada e a foto original. Antes mesmo de ter passado pelo Lightroom. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero ajudar vocês cada vez mais nessa parte de edição e na fotografia newborn. Até o meu próximo vídeo!